Saudações, meus queridos, tudo bom com vocês? Quem será Deus, né? Quem será o Criador de todas as coisas? Qual será a forma dele? O que ele pensa? Como ele age? Né? São questões complicadas, né? E a gente indo mais fundo, né? Se Deus criou tudo, de onde Deus surgiu? Quem criou Deus? E se algo criou Deus, de onde esse algo surgiu? São questões assim realmente complicadas, né? Com certeza essas questões possuem respostas, né? A questão é que não está ao nosso alcance respondê-las, né? Não é para o nosso entendimento ainda entendermos a criação e o Criador, né? A energia criadora e como essa energia surgiu. Bom, religiosamente falando, né? Geralmente imaginamos uma entidade, né? Um ser extremamente poderoso que habitava o nada, né? Habitava o absolutamente nada e passou a criar todas as coisas a partir de sua vontade. Os cientistas já falam de um fenômeno, né, astronômico, né, o Big Bang, por exemplo. Há outras teorias, mas a mais conhecida é essa, né, de uma grande explosão. Imagine todo o universo, tudo que há, todas as estrelas, galáxias, planetas, buracos negros, todos reduzidos, espremidos a um único ponto, um único grão de areia, tudo como se fosse comprimido o universo inteiro em um único grão de areia. Seria essa a potência, né, a pressão que estaria ocorrendo ali para ocorrer a explosão, né? Segundo o Big Bang, seria isso, né? Tanta pressão em um único ponto, com tanta coisa ali, que isso entrou em colapso e explodiu. É complicado a gente imaginar, né? Inclusive a parte científica, né? Tudo bem, havia uma grande pressão num ponto e esse ponto explodiu, mas de onde veio essa pressão, né? De algum modo, as coisas têm que aparecer, né? Tem que surgir de algum lugar. Até mesmo a explosão, por causa dessa pressão, a gente tem que deduzir que essa pressão tenha sido criada também, né? Ela não pode ter surgido de um nada. Até o escuro é uma criação, né? Ou a não existência seria apenas o escuro absoluto. Então a gente tem aí questões, né, que ficarão sem respostas, acho que por muitas gerações, né? E não adianta a gente tentar explicar Deus com o Gênesis ou com qualquer outro livro aí de criação que não explica. Esses livros tentou dar um conforto para as pessoas, né? Porque quando a gente tem questões tão profundas sem respostas, as pessoas ficam aflitas, né? Então, de um certo modo, esse tipo de escrita, né? Esse tipo de ensinamento serve para dar um certo conforto. A gente tem uma certa explicação, né, do que é Deus. Mas o Deus explicado até o momento é muito fraco, é muito infantil, na verdade. Se a gente imaginar as proporções do universo, né, da infinitude que é, a gente rapidamente entende que tentar explicar Deus, né, como uma forma, como que nem é explicado, né, construiu tudo em 6 dias, descansou no 7º, essa coisa toda, a gente percebe que realmente não explica. Na verdade, a gente vê que é uma tentativa, né, uma tentativa aí até mesmo de dar uma ludibriada nas pessoas, né? Para a gente entender Deus sem querer explicá-lo, porque realmente é impossível, mas para entendermos os propósitos de Deus, a gente precisa desconstruir o que a gente sabe a respeito dele, né? A gente tem que esquecer um pouco o que a gente leu e o que é nos doutrinado, porque as doutrinas que recebemos são do passado, né? Até de milênios atrás, e essas doutrinas estão um pouco defasadas com a realidade. Inclusive, até mesmo a ciência, né, não consegue explicar. Então, tentar explicar com algumas páginas seria impossível.
Mas vamos tentar entender os propósitos divinos, né? Quem seria Deus e como ele seria? Bom, primeiramente, a gente tem o nosso mundo para investigar, né? A gente consegue entender a criação observando, a gente consegue entender o Criador observando a criação, né? Olhando o que ele criou, a gente entende a sua expressão, né? Esse planeta, ele é riquíssimo em vida, né? Em diversidade. Se tem oportunidade, se tem uma situação propícia, a vida aflora. E ela não aflora igual, ela não é uniforme, ela é diversa. Aqui nós temos milhões de espécies e a gente descobre espécies novas até hoje. Mesmo a gente já praticamente ter desbravado o mundo, né, o planeta inteiro e até destruído boa parte dele, mesmo assim vemos que surgem espécies novas, né? Vira e mexe aí, alguém descobre um bicho novo. Então perceba a grandeza, né, da expressão de amor de Deus, né? Deus, ele se expressa nas coisas e é através disso que a gente consegue ter o mínimo, né, um pouquinho de entendimento dele. Nós, nesse planeta, neste planeta, somos a criação máxima, né? Porque além dele ter nos dado vida, ele nos deu a consciência, né? A consciência existencial. Nós conseguimos racionalizar, né? Raciocinar. E eu acredito que neste planeta essa seja uma grande expressão, né? A maior delas. Observando a criação, percebemos que a inteligência dos animais é sobreviver e multiplicar, né? É se preservar. E a maioria das espécies, elas se respeitam, né? Uma respeita a criação do outro, né? A existência do outro. Inclusive tem animais até que se ajudam, se auxiliam. Então perceba que Deus, ele é realmente amor, né? Ele é multiplicação, ele é criação. Estamos falando nesse momento de um Deus, de um ser energia, né? Energia de luz, de positividade. Porque observando o todo, é realmente difícil imaginar Deus como um ser como nós, como um homem, né? Imaginar um Deus, mesmo sendo um homem de 50 metros de altura, de 200 metros de altura, de 1000 metros de altura, do tamanho do Sol, do tamanho de uma constelação inteira. Imaginar um ser desse tamanho. Ou imaginar um ser do tamanho de uma galáxia. Uma galáxia perto de toda a existência é um grão de areia. E nós, perto de uma galáxia, somos pó. Todo o nosso sistema solar se torna um grão perto de uma galáxia. E uma galáxia se torna um grão perto do universo. É uma grandeza assim, difícil de mensurar. A gente só consegue imaginar de longe, mas a gente não consegue mensurar que tamanho seria esse, porque o tamanho é realmente absurdo. Imaginar um ser criando isso é realmente desproporcional, né, para um ser físico como nós. Observando a criação, vemos que energia é o que moveu, né, o que criou. Mesmo assim, há uma certa inteligência nessa energia, porque senão essa energia ela poderia ter criado vida, mas de uma maneira limitada, sem grande variedade. Algumas espécies, por exemplo, um planeta inteiro com 2, 3 espécies, um animal, um ser aquático e alguns vegetais. Poderia ter sido essa expressão, uma expressão que já seria rica no sentido de já haver vida, mas sem grande variedade. Mas veja a explosão de vida que há nesse planeta. Há um propósito. Tá? A gente observando, não é possível a gente imaginar que isso seja totalmente em vão. Esse planeta é praticamente um paraíso, né? Se a gente for analisar que estamos com um sol que mantém uma temperatura constante, perfeita, né? Que ele não aumenta nem diminui
bruscamente, então ele não causa problema para o nosso planeta. Não estamos tão perto a ponto de esquentar demais, não estamos tão longe a ponto de esfriar. Estamos no lugar certo, no ponto certo, com o Sol na temperatura perfeita, a Lua fazendo o seu trabalho também na posição perfeita. Quer dizer, é uma arquitetura. A gente vê que é realmente assim, foi uma coisa, parece assim, calculado. Parece que as coisas estão calculadas. Não parece que foi em vão, não parece que foi ao acaso. É tão perfeito que parece que foi calculado. Se a gente estivesse mais perto, estaríamos condicionados a um sol mais quente, mas a gente já analisaria que aí poderia ser o acaso, né? Mas a gente está realmente numa temperatura totalmente amena, né? A água no seu estado mais raro de existência, que é o seu estado líquido. A gente olha a água no estado líquido e imagina, né, ver a abundância desse mundo, acha que é uma coisa normal, mas o estado normal da água no universo é congelada. Se a água estiver muito perto do Sol, ela vai evaporar. Se a água estiver muito longe, ela congela. Então, a coisa mais natural de acontecer é a água congelar. Para a água estar no estado líquido, ela tem que estar no ponto perfeito entre uma estrela, né, entre o calor e o frio. Aí ela se mantém líquida, quer dizer. Pensa na grandeza disso, na arquitetura perfeita que há nesse planeta. E a gente quer explicar isso com poucas palavras. A gente quer explicar Deus de uma maneira racional, né? Ainda mais nós, limitados. A gente não conhece nem toda a extensão da criação e já queremos explicar o Criador. Desconstruir Deus no sentido de realmente deixar de lado um pouco o que a gente sabe do que foi nos ensinado, para poder pensar fora da caixa a respeito de Deus, né? Vemos, né, pela criação, pela arquitetura do nosso sistema aqui, né, do nosso planeta, com o nosso Sol, com a nossa Lua e como aqui funciona, e imaginar também que há outros sóis e há outros mundos, né? Observando a grandeza do universo, é muito fácil deduzir que há outros mundos com vida. E com certeza, se tiver as mesmas condições daqui, o Sol no lugar certo, com a Lua, com água, com a atmosfera, terá explosão de vida também. Não será uma ou duas espécies, serão milhões de espécies como aqui. Vemos padrões existenciais, né, nas plantas, nos animais, nos aquáticos, nas aves. A gente vê padrões, mas a gente vê uma grande diversidade. Então, meus amigos, nós, homens, estarmos nesse planeta conscientes, né, da existência, da vida e de toda essa diversidade, nos coloca numa missão, sim. Não somos uma espécie entre várias espécies conscientes e inteligentes nesse planeta. Por enquanto somos os únicos. Não tivemos contato direto com seres ou nesse planeta com inteligência ou de fora desse planeta. Ainda não tivemos esse contato. Então, por hora, nós somos os únicos seres, né, conscientes, que sabemos, que tem plena certeza da sua vida e morte, pode questioná-la, né, pode imaginar seres, né, divinos e tudo mais. Observando isso, é fácil deduzir que devemos ser os seres mais evoluídos desse planeta, no sentido de usarmos com inteligência a nossa inteligência. Não vemos isso, né? Vemos pessoas vendo ou entendendo a vida como banal, entendendo a própria vida como inútil e vendo os animais como nossos escravos, né? Tanto escravos alimentícios como escravos de trabalho, como inclusive escravos para nos interter. Eles se tornaram nossos servos, né? Escravos do nosso tédio, escravo dos nossos desejos. E nem Deus, se Deus for um ser inteligente como nós, nem Deus fez isso conosco. Veja que acordamos, dormimos e estamos aqui, né? Cada um seguindo o seu, conforme sente. Eu não vejo Deus interferindo ou prejudicando ninguém. E nós
prejudicamos, né, os outros seres vivos desse planeta, quando na verdade temos que ser guardiões deles. Observando a vida, percebemos que a inteligência da natureza é se preservar, é se cuidar, se multiplicar e se tornar diversificado. Essa é a inteligência da natureza. Sendo assim, a grande missão seria essa preservação, esse cuidado, né? Nós com os animais, nós com esse planeta, os animais com eles próprios e nós com nós mesmos, né? Nós deveríamos nos cuidar e nos valorizar como criação, né? Como algo realmente incrível, né? Nós somos um grande milagre nesse planeta. E os animais também são grandes milagres. Cada um tem sua forma de existência, cada um tem a sua consciência, né? Sabendo disso, é difícil imaginar, né? É difícil ver como as pessoas estão cegas de seus egoísmos, né? Destruindo, pensando apenas em lucro e não medindo, né? Não tendo cuidado nem com o outro, nem com as outras espécies, nem com esse planeta magnífico, né? Eu acredito que um dia nos descobriremos como uma grande sociedade, mas fazendo parte de outras sociedades cósmicas. Eu acredito que um dia isso vai acontecer. Por ora, nós deveríamos estar mostrando que estamos conscientes, né, nesse planeta e fazendo a nossa parte, cuidando daquilo que foi colocado em nossas mãos, né? E não permitindo que meia dúzia de egoístas ou pessoas negativas destruam. A gente é pacífico, né? As pessoas da luz são pacíficas, mas em alguns momentos ser pacífico não quer dizer ser complacente, né, do outro. Se o cara está destruindo o planeta, se o cara está com egoísmo, pensando só no lucro, esse cara deve ser tirado, né? Retirado do poder, se for um político, retirado de suas funções, se for de alguma função aí que outorgue, né, autoridade para ele. Se não for bom para a humanidade, então não serve. Se for bom apenas para uma meia dúzia de indivíduos, então essa solução deve ser descartada. Qualquer solução que encontrarmos ou qualquer coisa que quisermos fazer deve beneficiar a todos, inclusive a natureza e os animais e a nós, né? Se alguém nesse cálculo, nessa equação for prejudicado, então realmente a gente deve buscar outra solução. Queremos minerar, ok, podemos minerar, mas a gente deve minerar e já guardar uma reserva para restaurar aquela área, para deixar aquela área do jeito que era e não fazer que nem as mineradoras fazem. Cavam buracos, faz um tremendo de um lamaçal no lugar, depois largam do jeito que está e vão para outro, né? Isso aí é total destruição. Se ele está ficando rico com o que ele está encontrando naquela terra, é nada mais justo do que ele devolver parte do que ele está lucrando para a própria terra, recuperá-la, né? Se você precisa cruzar uma estrada em algum lugar, nada mais justo do que você colocar aqueles animais em um outro lugar e lugares que estão apenas desmatados, ir lá e recuperar. Há soluções para tudo, né? Basta querermos, basta termos a intenção de também dividir os lucros com o próprio planeta. As pessoas pensam que o lucro é para si. Quando se tem lucro, que nem os governantes, né? Eles têm grandes lucros que não são deles e fica com eles mesmos, né? A sociedade, ela fica à mercê, né, dessa meia dúzia aí de desonestos, né? Não só nós, como também a natureza, os animais e toda a existência acaba ficando à mercê dessas pessoas, né? Pessoas que estão aqui realmente para atrasar, para destruir, né? Sendo assim, se temos, né, tanto inteligência quanto o destruidor, nós temos que arrumar um jeito de impedi-los, né? As pessoas que estão conscientes e que querem ver esse planeta curado devem encontrar meios
de impedir aqueles que estão destruindo, de uma maneira pacífica, né? Mas deve encontrar. Quando nos tornamos da luz, nos tornamos pacíficos a ponto de sempre esperar que a espiritualidade haja por nós. E aí é que está o grande problema, né? Encontramos aí a falta de ação da espiritualidade no campo físico, né? De impedir mesmo, né? Meio que já deixando para nós. Foi dado a nós a inteligência, foi dado a nós a missão do cuidado. Então temos que encontrar a solução, não devemos esperar, né? Bom, pessoal, entender Deus é difícil, né? A gente analisa aí como um todo. É difícil até entender a existência, né? Entender os animais, como surgiram, como esse planeta surgiu. Entender coisas básicas, né? Porque só nós somos inteligentes, porque só nós temos consciência, no sentido de poder racionalizar. Se isso a gente não consegue responder, como a gente vai explicar Deus? Como a gente quer ter a resposta dele? Como a gente pode ter certeza do que ele é? Eu percebo que Deus é luz no sentido de vibração. Deus é energia. Eu não vejo nada separado do nada. Quando a gente vê representações do universo, a gente vê que está tudo ligado. Quando a gente vê a nossa galáxia, a gente percebe que os braços da galáxia, elas estão ligadas. Quer dizer, cada coisa que está dentro daquele braço da galáxia não está separado, né? Então, observando nós desse planeta para fora, a gente imagina que estamos meio sozinhos aqui. Imagina que estamos separados de tudo, que as estrelas estão longe. Mas na verdade, está tudo ligado, tudo interligado. Energia existe, né? Senão não existiriam o aglomerado de galáxias, né? Estaria tudo meio que solto no espaço, né? Cada um seguindo por um lado, cada planeta indo por um lado, né? Não tendo ali as órbitas, né? A gravidade e outras coisas da física funcionando, né? Seria o caos, né? Seria um grande acidente, um acidente constante de coisas, né? Mas vemos ordem, vemos capricho, vemos sincronismo. Então, realmente é difícil, né? Querer explicar, se é difícil explicar a existência, explicar então o que fez existir, né? Não se apeguem na ideia de um Deus físico. Se você observar a criação, você não vai conseguir mensurar o Criador, né? Tenha essa liberdade de pensar como seria Deus. Permita-se expandir a consciência nessa imaginação do Criador. A gente consegue imaginar Deus de várias maneiras, né? Só não podemos saber realmente como ele é. Só podemos imaginar, e mesmo assim tenha certeza que a sua imaginação está equivocada, assim como a minha, assim como a de todos. Um dia, talvez, num futuro muito distante, saberemos, né, os detalhes de como tudo é e como tudo foi criado. Por hora, o que podemos fazer é não sermos fechados, né? Não sermos implicantes com a ideia do outro, né? Deixarmos um pouco o dogmatismo, né? Expandir realmente nossa ideia, nossos pensamentos. Não encerrar Deus, né? Não é permitido nesse momento, né, com a nossa existência tão praticamente começando perto de um universo tão ancestral, não é permitido para nós encerrarmos esse assunto de Deus e falarmos o que ele é. Não temos esse poder. A gente não consegue explicar muita coisa do universo. Imagine então do que, seja lá o que criou tudo isso. Podemos entender sim a sua natureza ao observarmos como ele se expressa. Observando a criação, observando o modo que ele se expressou, que essa energia expressou, podemos saber que Deus é pura bondade realmente e luz e cuidado, né? Então nós, como todos os animais, fazemos parte, né, dessa expressão de Deus. Tudo que foi criado é a expressão dele.
nós também fazemos parte disso num nível a mais, né? Um nível a mais porque temos a consciência. Então, um degrau a mais no sentido dessa expressão divina. Então, meus amigos, quando você estiver numa situação, né, que você não souber o que fazer, pensa na criação, pensa na luz, pensa no divino. Imagina por algum momento o que Deus faria no seu lugar. Isso não é querer ser maior que Ele, isso não é querer tomar o lugar dele, isso é querer ter atitudes construtivas e divinas, né? Até porque nós não sabemos bem, né, o que seria Deus exatamente. Quando a gente falamos de energia, a gente joga para uma coisa muito abstrata. Que elemento da energia seria o Deus, né? Então, realmente, estamos bem longe da resposta. Mas, quando agir, saiba que se Ele criou tudo e todas as coisas, Ele também nos criou. Nos criando, somos expressão dEle, fazemos parte dEle. Então, em cada passo, tente sempre se conectar com esse divino e tente sempre saber o que Ele deseja, o que Ele quer, qual seria a ação dEle, né? Qual seria a ação divina. Sempre pensa assim. Qual seria o ato divino? Eu posso fazer isso, tem essa opção. Geralmente a gente olha 2 ou 3 opções numa questão, mas geralmente tem umas 100 opções. Qual seria o ato divino? Qual seria a escolha divina? Qual seria a escolha mais divina que eu poderia fazer nessa questão? Eu acho que esse seria um bom passo assim, para a evolução, para acertar os atos, as obras, né, com o sentido divino, né, de vida e existência e de evolução. Tá bom? Meus irmãos, fiquem na luz. Até breve.